Olá, boa noite. Está no ar pela Rede Mulher de Televisão mais um programa Economia em Negócios. E não é de hoje que as mulheres estão ocupando lugar de destaque no mercado de trabalho. É muito normal vê-las em postos importantes nas corporações. Mas as mulheres também surpreendem pelo seu lado empreendedor. O que muitas vezes está diretamente associado ao mundo masculino, não é verdade? Acontece que pesquisas internacionais que medem o nível de empreendedorismo dos países apontam o Brasil como o 6º país que tem o povo mais empreendedor do mundo. Acontece que se essa pesquisa fosse feita só com as mulheres de negócios, nós estaríamos no 5º lugar. Só com os homens é que a gente cai para o 8º. Não se quer aqui, com isso, causar revanchismo ou trilhar aquele caminho do radicalismo sem causa. A verdade é que a mulher tem a sua importância no mundo dos negócios. Histórias não faltam. A gente vai contar várias aqui no programa. Hoje, nós vamos falar com uma mulher que realmente tem este exemplo de empreendedorismo nato. Nós vamos estar conversando hoje com a Sônia Moura, não pense que eu errei o nome, hein? Com Licitação, empresa especializada, claro, em licitações. No programa de hoje, você também não pode perder as notícias do Brasil e do mundo, os indicadores econômicos, um oferecimento da Alumínio CBA. Você vai acompanhar a América Latina, o destaque no programa, através dos nossos correspondentes internacionais, Nextel, Reuters. E eu te volto daqui 1 minuto com muito mais informação. Estou te esperando. Olá, nós estamos de volta com aquela missão que a gente tem sempre aqui de transformar sonho em realidade. São muitas histórias de sucesso que começam com um mero sonho. Alguma coisa que parece distante, difícil, mas que se transforma quando existe determinação por parte das pessoas, se transforma no empreendimento, em algo realmente viável. E é isso que nós vamos mostrar com o exemplo da Sônia Moura, da Com Licitação. Obrigada por estar aqui hoje com a gente, Sônia. Essa coisa, eu usei a palavra já de cara, determinação. Ela é uma característica absolutamente necessária para quem quer empreender? Com certeza. O começo de uma empresa, você colocar em prática um sonho, como você disse, exige de você muita dedicação. E você vai encontrar muitas dificuldades nesse caminho. Você começa a empresa fazendo de tudo, né? Então, eu comecei a empresa, por exemplo, eu digitava, eu lia diário oficial, eu vendia, eu visitava clientes, e eu até cozinhava para nós. Então, você faz de tudo. Então, você tem precisa pegar vassoura e varrer o estúdio, eu também faço isso aqui, limpo as plantas, é isso, é um pouquinho de tudo. É um pouquinho de tudo. Você começa de um início mesmo, com muito esforço, muita determinação. E existem momentos que você fica até desanimado, porque às vezes nem tudo sai como você imaginou. Porque, como você disse, era um sonho. Depois o sonho tem que virar realidade. Vamos fazer bem didática, vai. Como é que começou o sonho? O que a Sônia fazia e como ela começou a sonhar? Por onde começou esse sonho? Eu, na verdade, já comecei a trabalhar muito cedo na minha vida. Comecei a trabalhar com 17 anos. Eu começo uma carreira de auxiliar, aprendiz de auxiliar de escritório. E chego à secretária de diretoria. Depois que tive meus filhos, parei de trabalhar, tive meus filhos, aí eu voltei a trabalhar num órgão público. Dentro de um órgão público, inclusive, muito peculiar, que é a FEBEM. Dentro da FEBEM tive muitas experiências e uma delas foi esse contato com o mercado das licitações. Então, a FEBEM compra muito, a FEBEM contrata muito, faz muitas licitações. Então, essa experiência eu trouxe depois para uma empresa privada, que trabalhei há algum tempo, e também dentro do Sebrae, que tinha um serviço chamado Disque Licitação. Esse serviço era de divulgar licitações. Então, a partir dessa bagagem, dessa experiência, no momento em que você está maduro profissionalmente, como pessoa, você tem a sua família já constituída, você tem uma relação de amigos muito grandes, é que passam a me incentivar, você está na hora de ter o seu negócio próprio.
Então, mas espera aí, é isso que eu quero. Eu quero receita de bolo. Como isso aqui não é um programa de culinária, a nossa receita de bolo, ela é de fazer uma empresa. Então, é bem aí que eu quero. Você deu algumas condições ou pré-condições básicas para quem pensa em montar um negócio. Tem um que é o chamado, eu chamaria do pulo do gato, que é o sacar. O descobrir qual é o meu negócio. Quer dizer, você descobriu, você poderia montar uma empresa, por exemplo, de prestação de serviço de secretária. E não foi isso. Poderia montar uma dessas de serviço rápido de escritório. E não foi. Você foi montar de licitação por quê? Porque você detectou uma necessidade do mercado, que existia demanda e não existia oferta, é isso? Exatamente. O que tinha no mercado eram empresas, às vezes até com alguns anos de existência, mas com um formato muito simplificado de prestação de serviços. E o governo, licitações, oportunidade de negócios com o governo é muito vasto, é muito promissor. Então, os números de 2004 dizem que o governo movimenta mais de 100 bilhões de reais. Então, quando você está falando nesses números, você tem dentro desse mercado empresas fornecendo para o governo. E eles são o nosso cliente. Então, eles tinham, através de revistas, serviço via fax, ou de serviços não muito especializados, essas informações. Não tinham algo mais. E era fácil fazer. Bastava você ter coragem e procurar fazer um produto melhor do que existia dentro do mercado, fazer um atendimento bom, que também não existia nesse mercado, e você fazer tudo isso a um preço menor. Então, quando não há competição, os preços eram muito altos. E nós chegamos trazendo essa inovação, ou essa receita tão simples, né? Que é o melhor produto, o melhor atendimento e no menor preço. No menor preço. Então, como eu ainda vou ter um dia uma tela que a gente vai dar todas as indicações, igual as de culinária dão os ingredientes para a receita, mas por enquanto não tem, vamos lá, determinação que nós falamos, fazer de tudo um pouco é fundamental, quer dizer, se eu tiver que pôr a mão na massa, eu vou fazer a comida e vou digitar e vou ter que fazer tudo isso, de tudo um pouco, conhecer de tudo, ver qual é o meu negócio. Ao ver qual é o meu negócio, existe mercado e demanda para ele, é isso? Exatamente. E daí, a partir daí, esses outros 3 elementos. Se eu vou fazer um negócio, eu tenho que fazer o melhor, é isso? Isso, com um diferencial e com menor preço. Exatamente. É o melhor, diferente, portanto maior e com o menor preço. É isso. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho do teu ramo, que é o licitação. Quer dizer, hoje o que se comenta muito no Brasil é muito mais do lado das CPIs que estão investigando licitações fraudulentas ou dinheiro, malversação de verba, etc. Como é que fica? As empresas dão credibilidade para falar, não, eu tenho que participar de uma licitação porque ela é honesta? Olha, hoje os governos, do ano de 2000 para cá, instituíram uma modalidade diferente de licitação, que é o pregão, e agora também com o advento da internet, as licitações eletrônicas. Essas licitações eletrônicas e essa modalidade de licitação pregão, que é mais simplificada, e ambos dando garantias de pagamento, aumentaram a competitividade nesse mercado. E, portanto, transparência também. Maior transparência, a possibilidade de conluio é menor. Você está numa licitação eletrônica, você não sabe com quem está competindo. Até para a gente pontuar isso direito, quer dizer, hoje em dia, a maior parte, antes as licitações eram o principal alvo de corrupção. Quer dizer, era através da licitação que se corrompia, ou que se fazia, tinha corrompidos e tinha os dois lados da moeda da corrupção, vai. Hoje em dia está muito mais até na utilização de verbas de determinadas empresas estatais. E você acha que isso é porque a licitação ficou mais difícil de se burlar? Com certeza. No ano de 2005, nós divulgamos, para você ter uma noção do tamanho desse mercado, isso são oportunidades de negócio, nós estamos dando de licitação, é uma oportunidade de negócio. Claro. Nós divulgamos 475 mil licitações, quase 476 mil licitações. De licitações... Brasil inteiro.
de licitação eletrônica, 142 mil licitações. Isso significa dizer que empresas que antes não entravam nesse mercado, exatamente por todas as questões que você está apontando, com as licitações eletrônicas, ela tem uma motivação maior, porque a possibilidade do conluio ou da corrupção diminuiu muito. Quando você fala em corrupção, isso tem a ver com pessoas, tem a ver com mercados, não necessariamente só com licitações. Mas a transparência, essa exigência de publicidade, que é onde nós estamos, é onde nós trabalhamos, faz com que o empresário fique mais motivado. E o nosso papel na nossa empresa é esse, é motivar o pequeno e microempresário a participar de licitações. Então, isso que eu agora quero entrar com você. Quer dizer, normalmente a tendência das empresas é, peraí, licitação não é para mim, porque o governo vai fazer uma série de exigibilidades até exigências de contratos já realizados, de experiência de não sei quantos anos, igual emprego, né? Que fica difícil você ter o primeiro. E aí, isso barra. Isso não é mais verdade? Quer dizer, o pequeno e médio pode participar e tem condições de competir? Com certeza. Isso, onde fica a diferença? Por exemplo, é lógico que se você estiver falando de construir uma ponte, exige-se, obviamente, a garantia de serviços já realizados. Mas quando você está falando, por exemplo, desse mercado de licitações eletrônicas que eu estava dizendo, que ele envolve serviços comuns, e que é o comum. Que é limpeza. Que é limpeza, que é material de escritório, que é medicamento, que são material de limpeza, material de construção. É aqui que começa uma pequena empresa. Qual de nós não pode montar um comércio de material de construção ou uma cozinha industrial, uma pequena cozinha industrial? Então, com esses serviços, você pode entrar numa licitação eletrônica sem ter essa exigência máxima ou macro de um grande contrato. Aí entra uma dualidade que é, tudo bem, eu posso, mas como é que eu fico sabendo? Quer dizer, a tua ferramenta diferencial. Exatamente. Então vamos contar para o pequeno e para o micro também, porque eu também e o médio, como entra em contato com a licitação e que tipo de valores? Até porque tem gente que fala assim, peraí, a Fátima está dando a dica, mas não, é caro para mim. Não é caro e é muito fácil. Então, veja bem, nós somos uma equipe especializada com 2 grandes bancos de dados. Quando eu digo grandes, você viu pelos números, são 2 grandes mesmo. Nós começamos a trabalhar às 6 horas da manhã. Porque as imprensas oficiais hoje já estão, de 70 diários oficiais que existem no país, 54 já estão na internet. Então, as imprensas atualizam as suas bases de dados durante a madrugada. Então, nós temos que começar às 6 horas da manhã a coletar esses dados, de maneira que o empresário, no caso do Estado de São Paulo, que é o maior licitante do país, representa 37% das licitações do país, do Estado de São Paulo. No caso do Estado de São Paulo, que tem 3 grandes diários oficiais, o empresário, micro e pequeno empresário, ele teria que chegar, ele tem que ter conexão de internet, ele tem que parar o tempo dele e localizar num jornal imenso o que ele tem de negócio para ele naquele dia. Então, o serviço da nossa equipe é exatamente esse. Nós entramos logo cedo em todos os sites de diários oficiais eletrônicos e uma quantidade de papel absurda dentro da empresa, porque a gente recebe os diários em papel também, né? E tem os que também não tem jeito, você teria que consultar, né, em papel, porque ainda não estão na internet. Agora, com muito jornal de grande circulação, que é uma abertura que o Pregão também deu, hoje nós temos mais de 100 jornais de grande circulação também na empresa. Então, fica uma equipe focada nessa coleta e nessa seleção de informação. Nós vamos dar as informações básicas. No Estado de São Paulo, para você ter uma ideia, às 8 horas da manhã, quando o empresário chegar na empresa dele, ele tem um e-mail na máquina dele já dizendo quais são as oportunidades de negócios, qual o endereço. Porque você segmenta, quer dizer, ele cliente que paga quanto, por exemplo, por mês para você? Ele paga uma assinatura semestral, para você ter uma ideia quanto isso é acessível, R$ 430 ou 3 parcelas de 150. Uma assinatura por cada semestre. Cada semestre. Uma assinatura anual também, R$ 715 ou 5 parcelas de 154. Aí ele entra, fez lá o pagamento, começou a estar no teu cadastro e você já sabe que ele, por exemplo, é uma empresa de limpeza ou de material de construção. A tua equipe vai varrer, não é o termo certo, vai fazer a varredura internet ou em papel, no sentido de dar a olhada
pegar aquilo que interessa só para ele. Só para ele. Isso. É como ele seleciona. Porque, geralmente, por exemplo, no caso do exemplo que você está dando de limpeza, uma empresa que faz serviço de limpeza, ela tem bons fornecedores de material de limpeza. Então, eventualmente, ela faz também parcerias e ela até tem ali mais um foco de negócio para a empresa dela, porque ela conhece muito preço. Ah, tá. Você daria vários campos e ela vai dizer, eu me interesso por licitações que estejam em São Paulo, estado inteiro, dá por região ou tipos de empresas industriais ou comércio, é isso? Exatamente. Você dá várias opções para ela selecionar. Ele pede, selecionar. geralmente, quando é um pequeno empresário, ele começa assim, ele pede o estado dele, ele vai ampliando à medida em que ele quer ter uma visão desse mercado. Porque um outro banco de dados que nós fazemos, além de avisar o número de licitações, que também é muito importante para o pequeno empresário, porque ele fica com uma noção de mercado, é o resultado da licitação. Então, a gente divulga que empresa ganhou determinada licitação e por quanto. Então, quando ele vai fazer a proposta dele, ele vai consultar a base de dados dele de nosso serviço e vai identificar um preço de mercado. E até saber por que ele perdeu para não perder numa próxima. Exatamente. Ele vai ver, por exemplo, por que um determinado concorrente dele ou a empresa dele foi inabilitada. Então, ele vai corrigir aquela dificuldade ou aquela irregularidade ou alguma pendência que ele tenha para a documentação que ele precisa apresentar. Porque ele tem que ter a apresentação de uma empresa sólida que paga seus impostos, né? Então, esse outro banco de dados dá uma visão de mercado também para quem está iniciando. Porque você tem preços praticados e pode avaliar o teu concorrente. E aí até fazer, às vezes, um mergulho dentro da própria empresa e ver, bom, eu estou pedindo isso, porque é isso o meu preço, mas será que meu custo não está alto? Então eu não tenho que me reanalisar, me reavaliar? Acaba sendo uma meio consultoria. Sônia, uma última pergunta. O tempo da gente sempre é curto, ficaria horas conversando, porque o tema é absolutamente fascinante, eu adoro, até pelo grau de negócios que gera, né? Você consegue detectar, desde que você começou, quanto de negócio esses seus clientes já fizeram? Vocês já mapearam isso? Olha, na mapear os negócios, eu vou te dizer por um outro número que nós temos. Eu não tenho este número, mas eu posso dizer para você um outro que pode representar quase a mesma coisa. Dos nossos clientes, a fidelização do nosso cliente, nossa empresa, é de 85%. Então, se ele renova a assinatura, então ele ainda precisa desse serviço, ele está inserido e inserido com sucesso no mercado. Então, esse número, esse evento pode lhe dar uma indicação. A maneira como o cliente se relaciona com a nossa empresa. Nós somos uma empresa que fazemos 11 mil ligações para empresas por mês e recebemos 5 mil ligações. Então, você veja, para receber 5 mil ligações, ele busca informações complementares, ele busca edital, que é um trabalho que nós estamos fazendo novo, nós estamos divulgando média de o edital pronto, ou seja, o pré-contrato, né? Mais de 4 mil eventos por mês. Então, ele tem na empresa consultoria jurídica gratuita. Então, ele faz um avanço, ele melhora como fornecedor, conversando com os advogados. Nós temos, por exemplo, assim, as perguntas e respostas de advogados, a gente coloca em dica legal no serviço. Então, ele aprende com a dúvida do outro na prática. Então, você pega uma lei de licitações e às vezes é difícil, porque a lei é cheia de preâmbulos, né? Mas você tem dúvidas. Às vezes você fala, nossa, é mesmo, outro dia eu tive essa dúvida, olha, ele perguntou, aprendi também. Então, esse movimento é que nos dá a certeza do quanto o serviço tem sido positivo para as empresas. Eu quero que seja mais positivo ainda, que você gere mais negócios, que é isso que movimenta este nosso Brasil. Eu tenho que confessar, super obrigada pela sua participação. Você vem acompanhando uma queixa para você, telespectador. Olha aqui, a Sônia disse que recebe quase 5 mil telefonemas, faz 11 mil durante cada mês. Eu estou recebendo um pouquinho menos. Quer fazer o favor de escrever para a gente? Você participa diretamente do programa. Não deixa de escrever economianegócios@redemulher.com.br. A gente está sempre aqui, você dá uma olhada agora nas notícias da Reuters e nós voltamos já já com o nosso giro pelo mundo. Estou te esperando.